Muito bem, pessoal, bem-vindos aí ao meu canal. Vamos a mais um vídeo então. E hoje nós vamos falar das 5 vias de São Tomás de Aquino. Tá? O que é isso? As 5 vias de São Tomás de Aquino. Primeiro, para você que não conhece, São Tomás de Aquino foi um monge católico, né? Que viveu no século XIII, tá? Um período fantástico para teologia e filosofia, período da escolástica. E ele, como muitos dizem, é a maior inteligência aqui na Terra, depois de Jesus Cristo, é claro, mas enquanto mero mortal, podemos dizer assim, talvez seja a maior inteligência, né? Um grande filósofo, um grande teólogo, que ajudou muito a consolidar a fé católica, tá? Lá por volta do século XIII, e até hoje São Tomás de Aquino é estudado porque suas obras são realmente inesgotáveis. Tá? Bom, que são então as 5 vias de São Tomás de Aquino, tá? 5 vias de São Tomás de Aquino são 5 caminhos, tá? 5 vias, como ele chama, para provar a existência de Deus. Aqui nós não estamos falando do Deus da revelação, do Deus católico, tá? Do Deus que nos foi revelado através da palavra de Deus na Bíblia, através da tradição da igreja. Não é isso. Ele está usando a razão, está usando a filosofia para provar a existência de um Deus, tá? O primeiro passo, sim, podemos dizer, tá? Não fala sobre Jesus, não fala de que tipo de Deus é esse, tá? Mas ele, como ele faz? Ele olha a natureza, olha tudo que existe, de acordo com a razão, com a observação filosófica, e usando a razão, ele nos mostra como é necessário a existência de um Deus de acordo com como as coisas funcionam, de acordo com como as coisas são. Tá? Então ele propõe 5 vias, 5 caminhos para a gente analisar e chegar à conclusão que Deus existe. Tá? Provar através da razão como Deus existe. Tá? Muitos ateus aí, céticos dos dias de hoje vão falar, não tem como provar Deus, não tem como provar em laboratório como eles querem que prove, tá? Tudo para ser provado, inclusive na ciência, tem que ter o método adequado. Para você provar que na água tem H2O e não tem outros contaminantes, você usa um tipo de método. Para você provar a lei da gravidade, você usa um outro tipo de método. Então, cada coisa tem o seu método para ser provado. E um dos métodos para provar a existência de Deus é a razão, tá? Tem a fé também, mas não vamos entrar aqui no campo da fé. Vamos usar só a razão e só a filosofia, tá? De acordo com São Tomás de Aquino, de acordo com as 5 vias de São Tomás de Aquino. Então, o laboratório, podemos dizer assim, o método que é usado no laboratório da razão é esse. Né? Da filosofia é a razão para provar a existência de Deus, usando a observação e as conclusões lógicas. Tá? São Tomás de Aquino ele utiliza muito a filosofia de um filósofo muito famoso da antiguidade, Aristóteles. Tá? Ele vai se utilizar muito da filosofia dele, de alguns preâmbulos, para montar a sua filosofia, a sua teologia. Tá? Então vamos lá. Vou tentar ser bem resumido, bem rápido aqui, para o vídeo não ficar muito longo, mas eu peço paciência para você. Se você ver que for ficar longo, você para entre uma via e outra, descansa, depois volta a assistir o vídeo, tá? Perdão. Para que você possa, para que não possa ficar muito maçante, para que você possa entender cada via tranquilamente, tá? Como tudo que a gente vai falar de São Tomás de Aquino é sempre muito resumido, diria até miserável, porque o tamanho da sua obra é imenso, o tamanho da sua filosofia e da sua teologia é imenso, então falar sobre São Tomás de Aquino a gente sempre vai falar de uma maneira miserável, tá? Então vamos tentar aqui falar sobre as 5 vias. Vamos partir para as 5 vias, sem mais churumelas. A primeira via, o primeiro caminho, para a gente provar a existência de Deus através da observação das coisas, chama-se a prova através do movimento. O que é isso? São Tomás de Aquino percebe, olhando todas as coisas, que tudo se movimenta. E aqui o conceito de movimento não é um conceito que a gente está acostumado a usar, de se deslocar de uma coisa para outra. Tá? Aqui, na filosofia, ele usa esse conceito de movimento que o São Tomás de Aquino está usando, é o conceito de modificação. Ele vê que tudo se modifica, ou seja,
você, a gente se modifica. Eu era um bebê, agora sou um adulto. Se Deus quiser, você é um velhinho bem idoso. Então ele vê que as coisas estão em movimento no sentido de estar se modificando. Uma árvore que cresce, enfim. A terra que vai se modificando de maneira muito mais lenta do que um ser humano, mas ela vai se modificando. Se a gente for estudar aí dentro dos 4 bilhões e meio de anos da Terra, a gente vai ver que ela se modificou bastante, né? Vai ser irreconhecível a Terra que era no começo, como ela é hoje. Então ele vê que tudo está em movimento. Todas as coisas estão em movimento. Tá? Ele percebe isso, percebe que dentro de que algo também que movimenta essas coisas e que algo que movimenta está fora dessas coisas. Então algo que me movimenta está fora de mim. Tá? Para a gente entender melhor, e eu vou perder um pouquinho mais de tempo nessa primeira via, tá? Porque as outras duas, a segunda e a terceira, são muito parecidas com essa primeira, então vou perder um pouquinho de tempo para a gente entender e as outras a gente consegue caminhar mais rápido. Para entender essa questão do movimento, como isso funciona, a gente pode usar o exemplo de ato e potência. O que é isso na filosofia, ato e potência? Aquela parede lá atrás que vocês estão vendo, ela é branca. Então, em ato, ela é branca. Mas alguém pode pintá-la de vermelha. Eu posso ir lá e pintá-la de vermelha. Então, em ato, ela é branca, mas ela tem a potência de ser vermelha, potência de ser azul, potência de ser a cor que eu quiser pintá-la. Tá? Antes dela ser parede, ela era tijolos e cimento. Aqueles tijolos e cimento, em ato, eram tijolos e cimentos. Eles tinham a potência de ser parede. Tá? Alguém foi lá e transformou numa parede. Então percebe que o movimento das coisas sempre está fora. Alguém vai lá e movimenta. Ela em ato é branca, mas ela não se tornaria sozinha vermelha. Eu precisaria ir lá pintar ela de vermelha. Apesar dela ter a potência de ser vermelha, o que movimenta ela é algo externo. Ah, Marcelo, mas eu me movimento para lá e para cá, eu cresço sozinho. Não é bem assim. Se a gente for olhar, a gente depende de fatores externos para a gente crescer e se desenvolver. Sair de um bebê para ser adulto. Né? Primeiro, quando a gente nasce, a gente depende da nossa mãe, dela nos alimentar, dela nos ensinar a andar. E aí a gente vai crescendo, a gente vai ter que se alimentar corretamente, se hidratar para alimentar o nosso corpo. Então, fatores externos, tá, é o que vão agregando a gente, causando esse movimento. Ele percebe que tudo, o movimento de todas as coisas, é algo que está fora da coisa que é movimento. Pensando assim, ele vai fazendo a regressão, se tem um movimento que movimentou aquilo. Por exemplo, se alguém movimentou aquela parede para ser branca, se a gente for regredir, alguém movimentou o tijolo e o cimento para que virasse parede, alguém movimentou para que o barro se tornasse tijolo, alguém foi lá e cavucou da terra. Se a gente for regredindo, a gente vai chegar necessariamente num motor que move todas as coisas e que não é movido. Tá? Se a gente retornar e for fazendo o exercício de retornar, regredindo no movimento de tudo que vai movimentando uma coisa que se movimenta, a gente vai chegar num motor necessariamente em algo que movimenta e não é movimentado, o famoso motor imóvel. E esse motor imóvel que movimenta tudo e não é movimentado é Deus. Tá? Porque se esse motor, qual eu estou falando, fosse movimentado por alguma coisa, essa coisa seria Deus. Tá? Estão entendendo? Então a gente precisa chegar não tem como ficar no infinito. Logicamente, para São Tomás de Aquino, a regressão, a gente não chega, nunca, não fica no infinito. Ele observa as coisas são finitas, tem início, meio e fim. Logo, né, na regressão, ele vai vendo que precisa se parar no início. Não gera-se um loop infinito. E esse início, claro, tem que estar fora de algo que tem início, meio e fim, tá? Porque senão ele faria parte dessa realidade do movimento. Então ele tem que estar fora. Então, estando fora é um motor que movimenta e não é movimentado necessariamente. Então esse motor imóvel para São Tomás de Aquino é Deus. Tá? Então essa é a primeira via, a gente perdeu um pouquinho de tempo e à luz dessa primeira via a gente vai seguir nas outras vias, que são bem parecidas e elas vão ajudando a clarear. Tá? A segunda via
É a prova da causa eficiente, causalidade eficiente, também chamada. Tá? O que é causa eficiente? São Tomás de Aquino, observando as coisas, percebe que tudo tem uma causa, mais uma vez, exterior. Por exemplo, esse boné que eu estou usando. Tá? Lembrando, o conceito de causa aqui também é um conceito filosófico, é um pouco mais amplo do que a gente está acostumado a usar. Tá? Ele está aqui na minha cabeça, esse boné. O que causou ele estar na minha cabeça? Causou eu pegar ele no meu armário e colocar na minha cabeça. Então ele não surgiu aqui sozinho. Eu, que estou externo ao boné, causei a vinda dele até a minha cabeça. E o que causou a vinda dele até o armário? Eu fui na loja, busquei na loja e trouxe e coloquei até o meu armário. O que causou ele chegar na loja? A loja foi e comprou na fábrica. O que causou ele estar na fábrica? O material, a matéria-prima, a fábrica foi e construiu esse boné. E o que causou a matéria-prima? Então, perceba que se a gente for voltando, todas as causas, o que vai causando cada sequência, se a gente regredir, como a gente fez na primeira via, a gente vai chegar numa causa eficiente, ou seja, numa causa que não é causada por nada. Uma causa que causa todas as coisas, que é a causa eficiente de todas as coisas e que não é causada por nada. E essa causa que está fora de todas as causas, de tudo que é causado, necessariamente é Deus. Repare que, se a gente for ver o conceito de Deus que a gente conhece, é justamente esse. Deus, ele está fora da história, né? Ele está fora do mundo real e dentro do mundo real ao mesmo tempo, claro, porque tudo é criação de Deus. Mas ele é algo que está fora, não está sujeito ao tempo, não está sujeito à morte, não está sujeito a tudo que há. Então, se a gente for ver, quando regredir, a gente vai chegar nesse algo que está fora, que causou todas as coisas. Tá? Então, a segunda via da causa eficiente, quando São Tomás regride as causas, ele vê que chega na causa que não é causada por nada. E essa causa que não é causada por nada é Deus. Tá? A terceira via, ela é um pouco mais filosófica, tá? Perdão. Ela é um pouco mais filosófica, é a prova da contingência. Tá? O que seria a prova da contingência? A prova da contingência, quando São Tomás de Aquino vê as coisas, ele percebe que tudo tem um início, um meio e um fim. Ou seja, as coisas não existiam, passam a existir e deixam de existir. Eu não existia, existo e vou deixar de existir enquanto ser humano. Tá? Tudo ele vê. Acho que o Sol não existia, existe e provavelmente daqui a 5 bilhões de anos vai deixar de existir. Então ele percebe que as coisas são perecíveis, deixam de existir, então elas não são contingentes. Ou seja, elas não são necessárias para sustentar tudo que há. Por exemplo, o dia que deixar de existir, meu corpo, né, a história vai seguir, a humanidade vai seguir e isso não vai terminar com a história. Ou seja, eu deixando de existir, existindo, começando a existir e deixando de existir, isso não sustenta o ser de tudo. Então eu não sou necessário para sustentar o ser. E mais uma vez, quando a gente percebe que se as coisas não existem, passam a existir e deixam de existir, elas não são necessárias no sentido filosófico. Claro que eu sou necessário, eu tenho a minha importância, principalmente para a minha família. Mas se a gente for analisar filosoficamente, a gente vai ver que essas coisas, se elas deixam de existir, elas poderiam não existir. Entendeu? Eu poderia não existir, que não teria problema nenhum. Você que está ouvindo existiria. Tá? Então, necessariamente há algo que é contingente. Ou seja, algo que exista e não exista ao mesmo tempo, no sentido eterno, e que sustenta tudo que passa a existir e deixa de existir. Será que vocês conseguiram entender? Então, se existe coisas que existem e deixam de existir que não são necessárias, existe algo, necessariamente precisa existir algo que sustente tudo isso, que exista sem ter fim, eterno. Tá? Então, esse é uma bem filosófica, né, essa causa, mas utilizando a razão e a lógica, a gente vê, observando como as coisas são perecíveis e elas não são necessárias, tá?
para que as coisas, para que tudo exista, necessariamente há alguém que sustente isso, que está fora desse ciclo, tá? E esse alguém é Deus. Bom, esse também, se você olhar à luz das duas primeiras vias, você vai entender melhor essa terceira via, tá? A quarta via talvez seja a mais fácil de entender e talvez a mais fácil de explicar, tá? É dos graus de perfeição dos entes. Quarta via é prova pelo grau de perfeição dos entes. Mais uma vez, a palavra perfeição aqui vai ter um sentido mais amplo do que a gente imagina. O que são perfeições, tá? O que são as perfeições que São Tomás de Aquino observava? Por exemplo, a inteligência é uma perfeição, a bondade é uma perfeição, a verdade é uma perfeição. A complexidade do ser humano, da vida, dele pensar, agir, ter vontade, ter inteligência, são perfeições. Tá? Ao passo de que a gente vê que coisas são mais perfeitas do que outras. Tá? Vê uma gradualidade, a gente consegue ver uma gradação nas coisas. Algo é mais perfeito que outro. Por exemplo, o ser humano ele é mais perfeito do que o animal irracional. Ah, Marcelo, isso é relativo, eu discordo. Um tigre siberiano é muito mais perfeito do que você com essa cara feia. Lógico, tudo bem, não é disso que eu estou falando. Com certeza um tigre siberiano é muito mais lindo, muito mais bonito do que muito ser humano, inclusive eu. O que eu estou falando de perfeição é o seguinte: por que o ser humano é mais perfeito, por exemplo, do que um tigre siberiano? Porque o ser humano tem vontade, o ser humano abstrai, o ser humano consegue ter inteligência e criar novas tecnologias. Então ele é muito mais complexo do que um tigre siberiano, que tem a sua inteligência, limitada, mas tem a sua inteligência, que caça, que vai aqui, vai ali, anda, se locomove. E por sua vez, o tigre siberiano ele é mais perfeito que o vegetal. O animal irracional é mais perfeito que o vegetal. Por quê? Porque o vegetal tem menos complexidade. Ele está ali paradinho no lugar, ele é agido meio que intuitivamente. Pode vir, filha. Minha filha está entrando aqui no quarto. Só um instantinho. Retomando, então, minha filha vai dormir, tadinha. A gente está vendo que a complexidade de uma coisa do animal irracional é mais complexa do que o vegetal. A árvore está crescendo lá, né, sozinha, uma inteligência que a rege, mas ela tem menos complexidade do que o tigre, que vai aqui, vai ali, pensa, tem estratégia para sua caça. Então é esse tipo de perfeição que eu estou falando. Então quando a gente percebe, a gente olha que as coisas têm gradação. Alguém pode ser mais inteligente que o outro, sempre. Alguém pode ser mais bondoso que o outro, alguém pode ser mais amoroso que o outro. Então a gente vê uma gradação que ela não tem limite. Por exemplo, eu sou muito amoroso, mas amanhã pode nascer uma pessoa que é mais amorosa do que eu. E depois da manhã pode nascer uma pessoa que é mais amorosa do que aquela pessoa que é mais amorosa que eu. Então essa gradação que a gente percebe nas perfeições, né, a gente vê que só esse conceito de gradação significa que há uma fonte inesgotável das perfeições. E quem é essa fonte inesgotável das perfeições? É Deus. Tá? Para que a gente veja a gradação e não há limite para perfeições, tem que haver uma fonte inesgotável dessas perfeições. Voltando ao conceito cristão de Deus, a gente vê que Deus é o quê? Puro amor. Deus é onipotente, todo-poderoso, é onisciente, todo inteligente, contém toda a inteligência em si. Se ele contém toda a inteligência em si, isso permite que eu seja mais inteligente que você seja mais inteligente que eu, que Einstein seja mais inteligente provavelmente que todo mundo. Então, nessa gradação, a gente percebe que as perfeições, com a gradação, tem que haver uma fonte infinita dessas perfeições. E essa fonte infinita, segundo São Tomás de Aquino, é Deus. Tá? Vamos lá para a quinta e última via, que é a via via da existência do governo de Deus, governo de Deus com o mundo. O que é isso? Tá? Que via é essa que é a prova da existência de Deus pelo governo do mundo? São Tomás de Aquino percebe que tudo tem ordem, que as coisas têm ordem. Tá? E o que é ordem aqui? Mais uma vez, um conceito um pouco mais amplo. O que é ordem? São leis físicas que a regem, é uma inteligência que rege todas as coisas que está fora dessas coisas. Por exemplo, a lei, uma árvore para crescer, né? Voltando à árvore para crescer lá.
a árvore, vamos supor que ela precise de água. Claro que precisa de muitas outras coisas, uma terra fértil, enfim, mas vamos colocar que a ordem que ela precisa para se desenvolver é só água. Ao passo que se você regar, ela vai crescer. Se você não regar aquela planta, ela vai morrer. Se você não der água para aquela planta, ela vai morrer. Então qual é a ordem necessária para que ela cresça? É colocar água na planta. Tá? Então essa ordem, essa inteligência está fora da planta, porque ela por si só não gerou aquela ordem. Ela não escolhe aquela ordem. Tá? Então eu, por exemplo, você, para se desenvolver, para você crescer, se desenvolver, chegar a ser um adulto, você precisa se alimentar, precisa se hidratar. Então essa é a ordem natural das coisas. Tá? Isso não foi escolhido por mim, isso é o que é. É uma ordem exterior a mim. Eu já nasci aprendendo, minha mãe me dando comida, e é assim. Então, se eu decidir um dia, olha, eu quero impor a ordem na minha vida, não vou seguir a ordem externa que está aí, que todo mundo diz que é a ordem, eu vou seguir a minha ordem que eu quero criar para mim. Então, a partir de hoje, eu vou começar a comer terra, não vou beber água e vou me desenvolver perfeitamente. O que vai acontecer? Eu vou morrer. Se você fizer isso, você vai morrer. Então, existe uma ordem, uma inteligência que rege todas as coisas, que está fora das coisas. E essa inteligência vem do sumo, segundo São Tomás de Aquino, da suma inteligência, da suma ordem que colocou ordem em todas as coisas e que ordena tudo. Tá? Se a gente for olhar a lei da gravidade, ela é uma ordem, tá? Ao ponto que se você a Terra tem uma lei da gravidade, uma força da gravidade X. Tá? Se você colocar um objeto idêntico à Terra, com a mesma massa da Terra, a lei da gravidade vai ser a mesma. Se você for na Lua, que é a massa da Lua, ela é diferente da Terra, se você fizer o cálculo da ordem da lei da gravidade, você vai chegar a um outro tipo de gravidade, porque isso é um cálculo conhecido, é uma ordem incutida nas coisas. Tá? Ao passo de que os cientistas hoje lançam sondas aí para o sistema solar inteiro e usam muito a lei da gravidade dos objetos, dos planetas que estão no sistema solar para impulsionar, para desviar as sondas. Né? Então, é tão certa essa lei que eles olham o objeto, calculam a massa e calculam o efeito da gravidade que vai fazer na sonda que eles enviam. Então essa ordem é uma ordem externa, e São Tomás de Aquino nos mostra que como essa ordem é externa, não fui eu que impus essa ordem a mim, as coisas não impõem ordem a elas mesmas, essa ordem vem de fora. Se ela vem de fora, ela vem de uma fonte de ordem que está externa a ela, que ordena todas as coisas. E essa fonte de ordem que ordena todas as coisas é Deus. Tá? São Tomás de Aquino, com a quinta via, aí, mais uma vez, mostrando a necessidade da existência de um Deus para impor a ordem às coisas. Tá bom? Então essas são as 5 vias de São Tomás de Aquino, usando a razão para provar a existência de Deus. Tá? Não estamos falando do Deus cristão, nem de nenhuma outra religião, usando apenas a filosofia e a razão para observar o universo e dentro do universo perceber que é necessário, se o universo existe e é do jeito que é necessário que exista um Deus. Essa é a função das 5 vias e elas nos mostram claramente, genialmente isso. Se a gente parar para observar essas coisas, a gente vai ver que realmente é necessário a existência de um Deus. Tá? Espero que você tenha entendido. Peço que você se aprofunde. Tem muito material aí na internet sobre as 5 vias de São Tomás de Aquino. Eu peço que você se aprofunde, tá? Para você entender melhor, porque eu falei aqui estalando rápido, muito resumido de cada via, para que você se aprofunde muito bem em cada via, para você entender melhor e, além de entender o que São Tomás de Aquino quis dizer, você mesmo fazer essa experiência de observar as coisas e, com a sua razão, chegar a conclusão que existe um Deus, é necessário existir um Deus, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, deixa comentários, sugestões aí, tá bom? E, se possível, divulgue esse vídeo aí, tá bom? Muito obrigado e fiquem com Deus.